Por isso, da grande repreensão, da dificuldade que é defender alguém que seja considerado traficante de droga. A lei 11.343, vocês sabem, lá no artigo 44, ela veda praticamente qualquer benefício para a pessoa que seja considerada traficante, financiadora, né, ou associada ao tráfico de drogas. Então, no artigo 44, veda liberdade provisória, veda fiança, o regime deve ser inicialmente fechado, não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indulto, não cabe nada. Mas a primeira questão que eu lido com vocês é o seguinte: qual a diferença entre traficante e usuário de drogas? Você sabe me dizer? Como é que a justiça faz e quem é que faz essa distinção entre quem seja ou quem deve ser considerado usuário de drogas ou traficante de drogas? Qual é o parâmetro? A gente escuta isso o tempo todo, né? A gente fez o tempo todo aí. A pessoa é pega, seu vizinho foi considerado usuário, o outro vizinho foi considerado traficante, e às vezes o usuário foi pego de uma quantidade maior do que é usuário. Como é que é feito isso? Aonde está esse parâmetro? Ou será que existe um parâmetro? Existe. Está no parágrafo 2º do artigo 28 dessa lei 11.343, há esta qualificação entre o que seja usuário e o que seja traficante. Notadamente, o que o delegado vai fazer? Né? Qual é a autoridade que faz? Todo mundo. A autoridade judiciária, diz a lei. A autoridade judiciária vai fazer a distinção. Mas não é a autoridade judiciária que vai tomar conhecimento disso, vai? É o delegado, por isso. Tive um professor, uma professora, que dizia que o delegado não tinha autoridade nenhuma. Assim, a qualificação que era feita pelo delegado não teria relevância jurídica nenhuma, ela era desembargadora. Porque quem faz essa qualificação é o Poder Judiciário. Então o delegado não apita nada. E não apita nada como? Se é o delegado que vai dizer se o seu parente, o seu amigo, ele vai assinar aquele termo circunstanciado e vai para casa, ou ele vai ser pego em flagrante. Como é que não tem relevância jurídica isso? Claro que tem relevância jurídica. Certo? Então quem faz esse primeiro momento é o delegado de justiça. E o delegado de justiça ele se pauta em quê? No artigo 28, parágrafo 2º. E ele vê o quê? A quantidade de droga e a qualidade dela. Quantidade e qualidade, primeiro momento. Quantidade e qualidade. Se ele não puder estabelecer, desde logo, pela quantidade, pela qualidade, ele vai para o quê? Pelas circunstâncias da apreensão. Aonde foi feita essa apreensão? Em que local que ele estava? Como foi a dinâmica do evento? Não sendo possível, ele vai para onde? Pelas circunstâncias pessoais do acusado. Seus antecedentes. Não é? Ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, eu dei uma entrevista na rádio 38.3, que era para tirar umas dúvidas, era uma questão para ser 10 minutos. Ficou quase o programa todo, de tanta pergunta que chegava, exatamente por causa disso. Caramba, meu vizinho é usuário, foi considerado usuário, mas ele não para. Aí vem pergunta até de outras cidades, questão disso. Se o meu vizinho não cumpre aquela pena alternativa que é dada para o usuário, vamos falar daqui a pouco sobre isso, como é que é feito? Pega fulano é usuário. É feita uma advertência para ele, uma repreensão, né? Ele, você vai ter que participar de um curso, ver aula sobre a questão da droga, para você se reeducar. Vai ter que fazer prestação de serviço à comunidade. Ele não faz. Não vai, não vou fazer não. Certo? É pego com droga de novo.
é usuário do jogo, é repreendido, é marcado uma audiência chamada admonitória. Vocês sabem o que é audiência admonitória? É aquela audiência que a gente faz para sentar os outros no colo. É mais ou menos quando o professor de vocês vai entregar a prova. Não tem uma entrega de prova? Então, aquilo é uma audiência admonitória. Algumas pessoas passam normalmente, outras não, né? Tem que ser puxado a orelha. O nome disso é audiência admonitória. Porque não está cumprindo. Só que aí ele é preso uma terceira vez, é pego com droga uma terceira vez. O delegado já vai olhar para ele com outros olhos. Então, essa que é a responsabilização. A questão vai indo para o tráfico. A quantidade é pequena, a quantidade, a qualidade da droga, as circunstâncias da apreensão, aí o delegado começa a ver os antecedentes. Não, peraí, mas esse camarada aqui é conhecido aqui. Ele não se rementou. Começo a crer que ele não é usuário. Começo a crer que ele é traficante. Aí outro me perguntaram também na rádio. A polícia pegou um grupo de pessoas usando droga. Sabe um grupinho? Um grupo de pessoas usando droga é o quê? É tráfico de droga. A pena é menor. A pena é menor, está no parágrafo 3º do artigo 33, mas o artigo é o 33, não é o 28, que é a que a gente chama de usar droga por amor ou amizade. Quando você fornece a título oneroso ou gratuito para alguém do seu relacionamento. Se é um relacionamento, o relacionamento só pode ser o quê? Sentimental ou de amizade. Então a gente fala, é usar droga por amor ou amizade. Mas isso não é tráfico de droga. A pena é menor. Mas é tráfico. Ou seja, aquelas pessoas que foram pegas usando drogas serão autuadas em flagrante e serão presas. Tá? Então a distinção entre traficante e usuário de drogas está no parágrafo 2º do artigo 28. O delegado que tem relevância jurídica, sim, que é a primeira pessoa que vai tomar conhecimento, o juiz vai ser comunicado imediatamente, não é assim? Nós aprendemos, o juiz, o promotor de justiça, mas tende a ficar aquela capitulação do delegado de polícia. E o delegado de polícia vai utilizar a quantidade e a natureza da droga no primeiro momento. Não sendo possível estabelecer, ele vai para as circunstâncias e para as características do indivíduo, sua personalidade, seus antecedentes. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês conhecem alguém que usa droga, fala para não usar, fazer outra coisa, porque a tendência é que ele seja considerado traficante. Estava em Valença, ontem a rádio foi falado isso também. Antes de ontem, estávamos em Valença para acompanhar o nosso cliente, foi feita uma apreensão. A pessoa foi pega com 18 quilos de maconha. Usuário. Tudo com tabletinho, igual parecia aquele doce, como é que chama? Rapadura. Rapadura, goiabada, aquele negócio escuro, parecia que tudo certinho. Usuário? Claro que não, 18 quilos. Né? Acabei de passar por um outro ex-aluno aqui embaixo também, foi pego, né, com a módica quantidade de 1,2 kg de cocaína. Usuário? Está vendo a questão? Quantidade e natureza. Às vezes a pessoa é pega com este, pouca quantidade, mas este, crack, cocaína, maconha. Usuário? Você está entendendo? A pessoa que faz uso, ela costuma escolher um tipo de droga. E é natural que ela seja pega com esse tipo de droga. Fui defender uma pessoa também, foram 2 pessoas que foram pegas, eu estava pela moça. Foram pegos com uma certa quantidade de maconha e cocaína. Vocês estavam usando? Estavam usando. Mas ó, eu não uso cocaína, hein? Porque ele foi orientado pelo outro advogado para que não usava cocaína. Peraí, você é pego com cocaína, não usa cocaína, então você vai ter com ela. Traficante. Ele confessa que é traficante. Entendeu? Não é que você é pego com uma droga que você não usa. Você diz, você não usa cocaína? Não usa cocaína. Mas tinha carro, cocaína estava, mas era para ela.
defesa vive. A pessoa que não sabe fazer, logicamente vai ser condenado por tráfico de droga. O que é tráfico? Tá? Aí vamos lá. Questão da prisão. A pessoa é pega em flagrante delito e é considerada traficante. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser autuada em flagrante. Esse flagrante vai ser comunicado ao juiz. O que o juiz deve ponderar neste flagrante? Eu trouxe uma decisão aqui, né? O doutor Douglas pegou ontem, não existia. Essa decisão saiu ontem. Ontem não tinha. Porque é exatamente a grande dificuldade de lidar com droga. A droga faz uma presunção, a lei de droga, ela traz uma presunção de necessidade da prisão. É uma coisa muito louca. Se eu mato alguém, o juiz, ao receber o flagrante, ele vai ter que ponderar sobre a legalidade da prisão e a necessidade. Não é esse binômio que nós aprendemos para a questão das prisões cautelares? Legalidade, necessidade. Se eu sou acusado de latrocínio, interessante que a lei não usa o latrocínio, ela não usa a expressão latrocínio, né? Você sabe o que é latrocínio? Matar para roubar. Não é roubo seguido de morte, igual a televisão fala. Roubo seguido de morte, crime preterdoloso é outra coisa. Matar para roubar. Né? Matar é meio para um final. Crime qualificado pelo resultado. Artigo 157, parágrafo 3º. A lei, ela extirpou a palavra latrocínio, mas na lei 8.072, que trata dos crimes hediondos, o que está lá? São considerados crimes hediondos, latrocínio. Está lá. Então, como é que fala que o latrocínio não existe? Lá existe. O latrocínio, o juiz vai ponderar, mesmo sendo crime hediondo, o que for. Ele vai ponderar sobre a legalidade daquele auto de prisão em flagrante, da necessidade, da manutenção de uma prisão cautelar. Droga não. A droga traz essa presunção. O juiz vai ponderar sobre a legalidade. Ponto. Quem trabalha com direito penal, quem trabalha com processo, já viu com certeza lá a decisão do juiz. Pondera sobre a legalidade. Aí ele vem falando dos pontos. Que o auto de prisão em flagrante foi elaborado pela autoridade policial, dentro das circunstâncias do artigo 302, que fala das situações de flagrante, a feitura, ou seja, sob o ponto de vista legal, o auto de prisão em flagrante é válido. Sobre a necessidade, deixo de ponderar por expressa vedação legal. Ele não fala da necessidade, porque a lei traz essa presunção de necessidade. Isso, gente, é inconstitucional. Porque a pessoa não deve ser considerada presumivelmente inocente até o trânsito julgado. Ela está sendo acusada de tráfico. Não quer dizer que ela vai ser condenada por tráfico, não é? Então, por que se ela é considerada presumivelmente inocente pela Constituição, o juiz não pondera, pressupõe a necessidade da prisão? No meu entender, é inconstitucional. Na minha lida, eu coloco que o juiz é inconstitucional, mas eles fazem aquele ouvidos surdos para os meus pedidos. Até ontem. Ontem teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado pelo Luiz Fux, Marco Aurélio de Mello e Joaquim Barbosa, dizendo que é inconstitucional também o artigo 44 nesse sentido, como era quando ele vedava a questão da progressão de regime. Dizia lá, vindo da lei 8.072, né, os crimes hediondos devem ser cumpridos em regime integralmente fechado. Peraí, como integralmente fechado? A lei de execução penal não diz que a pena deve ser cumprida de forma progressiva. Você passa do regime mais gravoso para o menos gravoso, até conseguir a liberdade provisória. Como é que pode você cumprir a pena em regime integralmente fechado e ser considerado progressivo? Aí bateram, não. Aí mudaram a lei, não é? A lei 8.072, no artigo 2º não fala mais isso. Integralmente fechado. Fala o quê? Inicialmente fechado. Certo? E agora nós estamos discutindo essa questão. Outra questão também era a questão da conversão de pena. Vocês sabem que os crimes
são cometidos sem violência ou grave ameaça, a pena pode ser substituída por uma restritiva de direito, não é? Qual o limite? 4 anos, não é isso? Está no artigo 44 do Código Penal, certo? Bom, aumentar a pena do tráfico. A pena do tráfico, a mínima qual é? 5 anos, de 5 a 15, certo?